Boa noite, amigos e amigas da Casa de Célia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mário Marques e dando continuidade a esses estudos virtuais, que a Casa de Célia está promovendo devido à situação da pandemia, nós vamos abordar nessa noite o tema Perdoa-te, o qual nós inclusive achamos bastante pertinente a esse atual momento vivido, porque esse momento está nos convidando, de uma certa forma, a uma introspecção, a uma análise de nossa relação com a natureza, com o outro e, por fim, com o nosso próprio Criador. Então, que Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas, nos iluminando, nos guiando, para que nós possamos decidir pelo melhor caminho a seguir. Vamos lá então, meus irmãos e minhas irmãs. Perdoar é livrar alguém da culpa. Então, portanto, é desculpar. Por isso, o perdão verdadeiro ele não pode impor condições, exigências, pois caso contrário ele ia ser uma troca, e não uma atitude que deve partir do nosso coração, que deve partir da nossa certeza de que ele é uma coisa boa de ser feita. O perdão ele deve, através de um processo mental, ele deve eliminar todo e qualquer ressentimento, raiva, rancor, principalmente rancor, ou outro sentimento negativo qualquer por determinada pessoa ou até por nós mesmos. É isso que nós vamos ver no estudo dessa noite. Por outro lado, perdoar a quem quer que seja não significa concordar com o ato errado ou com o erro que ele cometeu. Isso é importante. E Jesus nos mostrou isso em várias de suas passagens. Vocês se lembram da passagem da mulher adulta? Eu não te condeno, mas certamente os equívocos que ela cometeu, ele certamente condenou. Não é assim? Então, esse ressentimento por qualquer pessoa e por nós mesmos, o perdão deve ser esse processo de esquecimento disso. Jesus, que é o nosso guia, o espírito mais puro que já esteve encarnado na Terra, ele, em muitos de seus exemplos, ele procurou, da sua passagem, das suas histórias, ele procurou demonstrar para a gente a importância do perdão em várias situações. E aqui podemos citar, por exemplo, a prece, que ele sugeriu aos discípulos, a qual exalta a importância de perdoar em função do reconhecimento de sermos constantemente perdoados pelo Criador. A prece chamada lá, denominada por alguns de prece dominical, que é o Pai Nosso, é bem claro quando ele diz que nós devemos perdoar as ofensas assim como somos perdoados, E muitas vezes a gente negligencia a parte que nos cabe, que é a de perdoar. A gente pede muito pelo perdão do Pai, mas quando chega na nossa parte de termos que perdoar, a gente às vezes equivoca. Então, isso é um compromisso que a gente deve fazer, entendendo a nossa constante necessidade de receber esse perdão do Pai. Também uma coisa que nós, no perdão, nós devemos aqui deixar bastante claro, diz respeito ao perigo que é o orgulho que nós carregamos com nós. Nós trazemos esse orgulho muito bem guardadinho dentro de nós e nós até parecemos que o defendemos, o protegemos, quando na realidade deveria ser o contrário. O que ocorre é que quanto maior o orgulho, mais ofensas são sentidas. Pessoas de menos orgulho, vamos extrapolar, vamos direto lá no Cristo. O Cristo certamente não sentia as ofensas que certamente eram feitas a ele em todos os instantes, porque ele entendia e reconhecia a condição de todos nós que estávamos lá, cometendo esses equívocos.
muitas vezes fatos corriqueiros para alguns, torna-se uma ofensa ultrajante para outros. Então, veja bem, é mais na forma de receber que a gente se ofende do que da própria situação em si ou do próprio fato. Nós temos que ter cuidado com isso. Trabalhando o nosso orgulho, nós vamos ter menos coisas para ter que perdoar, inclusive a nós mesmos, porque nós somos, em alguns casos, rigorosos com essa análise. Outro exemplo também é depois da frustrante visita do Cristo e seus discípulos lá na cidade de Nazaré, conforme está descrito lá na lição 10 do livro Boa Nova, onde a maioria deles se revoltou contra o tratamento desrespeitoso, não só contra as novidades do cristianismo nascente, mas contra eles mesmos e o próprio Cristo. Né? Eles ficaram muito sentidos com aquilo. Quando levaram isso a Jesus, né, e muitos até defenderam o Cristo assim de forma áspera, né, achando que isso era uma forma de demonstrar a ele o pacto que eles tinham, que eles faziam com o Cristo. Mas Jesus fez questão de elucidar a importância do perdão nessa hora. Inclusive muita vaidade nossa, que nós queremos que todos pensem como nós pensamos, que todos aprovem, né, aquilo que nós temos como verdade. Isso já seria uma grande vaidade, tá certo? Nessa mesma ocasião, né, tem aquela conhecidíssima história lá do Pedro, quando ele continuou muito assim inconformado, né, com o Cristo está aceitando aquilo de bom grado, né, inclusive pedindo a eles para exercer o perdão. Nessa mesma ocasião, ele questionou sobre a necessidade de perdoar repetidas vezes a um companheiro sobre as mesmas faltas. Né? Então, Jesus sugeriu o perdão constante, né? Representado pelo famoso 70 vezes, 7 vezes cada erro. E então foram muitos outros exemplos que a gente poderia estar aqui citando. Embora nós, né, os cristãos, devamos estar concedendo perdão incondicional ao nosso próximo, como sugerido pelo Cristo, o que pensar em relação ao auto-perdão, né, quanto aos nossos equívocos cometidos contra o outro e contra nós mesmos, né, e que gerando-nos atrasos na caminhada e a necessidade de reparação, né, para nos colocarmos em conformidade com as leis. O que pensar disso? A gente vê falar muito disso, de você perdoar, né, ser tolerante, indulgente com o próximo e ser muito rigoroso com você. Isso é uma realidade, mas não rigoroso a ponto de não lhe trazer o perdão, de não reconhecer que você está numa condição ainda caminhando, evoluindo, né, e por isso mesmo em condições de cometer vários equívocos, mas isso não significa, né, o fim, isso não significa a pior coisa do mundo, isso significa que nós estamos agindo de acordo com o nosso estado de atraso, e Deus, né, já provou isso muito, sabemos disso com toda certeza, que Ele nos dá e nos dará tantas oportunidades que necessitamos para as correções que nós temos que fazer, né? Nós devemos, na realidade, analisar nossas atitudes, né, ao reconhecer que os atos equivocados cometidos, ao invés de eles estagnarem, de não causar estagnação, né, no remorso, esse remorso que paralisa, né, é melhor partirmos então para quê? Para um arrependimento que transforma. É isso que se busca com ele, não é um perdão pelo perdão. Você continuar cometendo seus erros e dar seu auto-perdão, né? Muito indulgente consigo mesmo, mas não aprende com os erros. Não é isso que se espera, né? Como é que se fala lá de um bom espírito? É aquela pessoa, o bom espírito não é a pessoa perfeita, mas é aquele que se esforça para ser cada dia um pouco melhor. O perigo de tudo isso é você, ao se deparar com um equívoco muito grande, não se perdoar e isso te causar uma paralisia. Você vai deixar, né, de buscar a sua evolução e de estar desenvolvendo os talentos que lhe foram confiados.
isso acaba te trazendo um prejuízo maior. É isso? Devemos reconhecer que nós somos seres em evolução, né? E devemos nos valer de quê? Dos erros para evoluirmos e não para nos sentirmos derrotados e incapazes de refazer do jeito certo. Né? Ao nos sentirmos, né, incapazes, derrotados, nós vamos parar de agir, nós vamos deixar de crescer. Não é isso que Jesus espera da gente. Ele te deu vários exemplos. Vá e não peques mais. Ou seja, se eu errei até hoje, eu tenho o direito, a condição e até o dever de fazer diferente, fazer melhor a partir de amanhã. Não é isso? Se alguém pode nos servir de consolo, gente, nessa situação, e para mim serve demais da conta, né? Eu quero aqui citar o Paulo de Tarso, né? Eu escolhido pelo Cristo para levar adiante a sua doutrina. Paulo disse em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, o seguinte: pois o que pratico não é o bem que desejo, mas o mal que não desejo, esse eu sigo praticando. Se Paulo de Tarso, convertido lá de Damasco, né, reconhece que sabe que tem que fazer as coisas certas e algumas delas não faz, e as coisas erradas que ele sabe que não pode fazer, ele ainda fazia, então isso nos dá uma segurança e um consolo de dizer o seguinte, que nós, ao contrário de imaginarmos que estamos com nossa encarnação perdida, né, pela quantidade de equívocos que cometemos, não, nós temos condições de fazer diferente e isso o Paulo nos provou. A gente foi buscar lá no livro do Divaldo, livro chamado Filho de Deus, né, que foi trazido pela Joana de Ângeles. Ele traz um texto muito esclarecedor que tem o título da nossa própria conversa de hoje, do nosso estudo de hoje, que é o Perdoa-te. E na sua porção final, eu trouxe, e aqui vou tomar a liberdade de ler para vocês, que ela é muito interessante e esclarecedora nesse sentido, e ninguém melhor do que Joana de Ângeles para nos trazer, né, o fechamento de um assunto tão importante para o nosso dia a dia. Então, naquela porção final diz o seguinte: sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através de sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. Importante isso. Errou? Regulariza a ocorrência, corrige o seu erro. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque errastes, igualmente atrasa a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebata as algemas com a retaguarda. Prosseguindo, o homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos, audaciosos no bem. Então, ela deixou para a gente, Joana, né, através dessa mensagem trazida pelo Divaldo, nos trouxe a importância disso. Errou, recupera,
refaz, corrige, mas segue adiante. Há muito ainda a ser feito. Muitos companheiros nossos, ao errar, eles se sentem estagnados e isso prejudica o crescimento dele e, principalmente, evita com que ele possa fazer o bem a outro com as qualidades que ele já carrega consigo. Então, estejamos sempre preparados, meus irmãos, para o perdão, quantas vezes forem necessárias. E certamente ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa casa, né, junto aos nossos parentes, aos nossos amigos, estão aqueles com os quais nós teremos que ter os melhores e maiores ajustes, porque certamente no passado nós cometemos muitos equívocos, né? Então, esta é a oportunidade de perdoar e buscar o perdão junto a eles também, porque a partir do perdão é uma carga, é uma dor, é um sofrimento, é uma prisão da qual você está se libertando. E esse é que é o nosso verdadeiro objetivo. Estar sempre crescendo, evoluindo, né, para chegarmos cada vez mais perto do nosso Criador, retornando, né, para os seus braços, onde certamente todos nós nos encontraremos. Então é isso que queríamos trazer. É um tempo, né, muito pequeno para a gente falar de um assunto de tamanha importância para todos nós, mas fica aqui o nosso convite, né, para que ele possa ser cada um que se sentiu atraído por esse assunto, sentiu-se até incomodado por alguma coisa que foi dita aqui, comentada, que possa procurar estudar um pouco mais e colocar em sua vida o perdão e também o auto-perdão, né? Então nós pedimos a Jesus uma vez mais que esteja sempre conosco, nos protegendo, nos iluminando, para que possamos seguir buscando cada dia estarmos um pouquinho melhor do que o outro. Uma boa noite a todos e que continuem se cuidando. Até a próxima, meus irmãos.